Um conselho aí de Dom Pedro I que até hoje não seguem, né? O dinheiro do governo é do povo, não seu. Ninguém seguiu isso até hoje. Mas sabe por que eu confundo Dom Pedro I com o segundo? Porque as fotos do Dom Pedro I é ele jovem de costeleta. A do Dom Pedro II, ele tá sempre velho de barba. Então parece que o Dom Pedro II que era o pai do Dom Pedro I, né? Mas é o contrário. É porque o Dom Pedro II também, o primeiro, morreu mais jovem, né? Morreu. Se não me engano, ele morreu... Agora, só me perdoar. Mas você foi a fundo Sim, nós fizemos pesquisa, lemos, eu fiz... O interessante do Dom Pedro é que ele tinha talentos que a gente não sabia. Ele tocava, ele fazia capoeira. Ele fazia capoeira, ele tocava instrumentos. Capoeira na época era coisa de escravo mesmo. Exato. Mas ele vivia lá no meio da galera. Ele era de boaça. Ele era de boaça, entendeu? Claro, era imperador. Claro. A gente, quando fez o Dom Pedro, a gente fez um Dom Pedro mais heróico, né? Uma coisa mais assim, mas ele era imperador, ele era Dom meio Pedro impetuoso. Atlético, eu lembro que você fazia umas barras. Mas ele era impetuoso, ele era meio imperador, né? Não tem como ser imperador. Né? Exatamente. Mas mesmo assim ele era meio de boa. Tinha problema. Comia todo mundo, né? Comia todo mundo. Pois é, ele comia todo mundo. Ele comia muitas escravas, saía comendo todas as escravas. Você sabe que teve aquele Drunk History que a gente fez, e aí eu fiz um episódio que o Dom Pedro mandava cartas eróticas pra Domitila. Pra Domitila. Isso. E ele pegava pelos pubianos e punha na carta pra mandar safado. pra ela. Era safado. Caramba, Danilo, foi daí Era que tu tirou a tua priápico, inspiração? Era o quê? Ele era O priápico. que é priápito? Priápico. O que é priápico? Priápico é quando você fica com o instrumento o tempo todo... Em herege. Olha! Rijo. Será que quando ele falou Me em descobriram, hein? Descobriram. E esse negócio de pelo pubiano é ruim. Pelo pubiano engasga, sabia? Que isso? Será que quando ele falou independência ou morte tava... Não faço ideia. E nem tinha Viagra na época, hein? Era a espada, Não tinha né? Viagra, é verdade. Não tinha Viagra. Caramba, E o Quinto dos Infernos, como é que foi o bastidor, assim? Cara, era tudo muito divertido. Sempre, as novelas do Lombardi normalmente eram comédias, né? Era muito divertido, era muito gostoso fazer. Era uma das coisas mais eróticas que muito rolou na trabalho. Sim, por isso passava às 10 da noite. Passava às 10 da noite também. Exato. Você tava fazendo um cara que na vida real era safado pra caramba. A gente fez umas... Eu já fui mais, eu diria. Você já mandou os pelos pro Biano já pra fui alguém? mais, já fui mais. Já fez cartinha com o Não, pelo? não, ainda não. Tu já fez, né, Danilo? Pra deputada. Deputada? É tipo o Dom Pedro do humor, né? Eu talvez tenha ido a alguns. Influência. Mas e como que eram os bastidores? Cara, era o que eu digo, era muito divertido, tinha muito trabalho. Sempre nas novelas do Lombardi, que eu fazia o protagonista, tudo gira em torno dos protagonistas dele, entendeu? Então a gente trabalhava demais. Então tinha que ser divertido, tinha que ser engraçado. Eu fazia piada, eu zoava com as pessoas, eu sempre gostei disso. Então era sempre divertido. Que ano que foi? Foi 2003. 2003. 2002 foi Quinto dos Infernos, 2002. Kubanacan, acho que foi 2003.